No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos começando o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos para falar sobre áreas importantes relacionadas à nossa saúde. E claro, com certeza, você nos acompanha e tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre determinados temas. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, ajudar a divulgar a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, olha, deixa seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação e toda vez que a gente começar o programa, você recebe essa mensagem e acompanha ao vivo aqui com a gente. Você pode também se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, Rádio Grande FM, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, os mais diversos temas e profissionais que aqui estiveram conosco conversando sobre a área da saúde e do bem-estar, e tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar também, claro, esse conteúdo com outras pessoas. Então, portanto, você pode fazer parte, do nosso canal Rádio Grande FM aí no YouTube. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar sobre algo muito importante que faz parte do nosso dia a dia, vai falar do nosso modo de vida, da forma como nós nos alimentamos e também, claro, dos transtornos alimentares. Vamos entender um pouquinho quais são as causas de alguns deles, de que forma a gente pode diagnosticar isso, de que forma a gente pode tratar alguns transtornos alimentares que a gente tem ao longo da nossa vida. Então a gente vai bater um papo hoje para saber um pouquinho mais a respeito desse assunto. Quem vai colaborar com o nosso programa, quem vai nos ajudar aqui ao longo desse nosso programa a entender um pouquinho mais sobre isso, é a doutora Carolina Alves Paredes. Ela que é psiquiatra geral, pós-graduada em psiquiatria do estilo de vida e psiquiatra da Clínica Invicto, aqui da cidade de Dourados, está conosco para participar do nosso programa. Seja bem-vindo aqui conosco. Obrigada, Paulo. Gostaria de agradecer a oportunidade para falar de um tema tão cotidiano e da saúde mental um pouquinho, que hoje em dia está cada vez mais em voga, né? Com toda certeza, e a gente vai tentar aqui ao máximo, dentro desse curto tempo que a gente tem de meia hora, explorar um pouquinho desse assunto que é bastante amplo, bastante intenso, então talvez a gente não consiga atender toda a demanda, mas a gente vai tentar pelo menos nos pontos principais. A gente, quando fala de transtorno alimentar, a gente já vai lá para o ponto principal, ou talvez o ponto mais crítico, que é a obesidade. São muitas as pessoas que convivem no dia a dia e enfrentam esse problema da obesidade. A obesidade é uma forma de transtorno alimentar? A gente pode classificar a obesidade como isso? Então, a gente tem um diagnóstico baseado no nossos, que a gente chama de DSM-5, é os nossos critérios diagnósticos. Dentro desses critérios, a obesidade não entra como um transtorno alimentar. Porém, a gente sempre coloca ela junto no assunto porque ela vem carregada de uma série de transtornos psiquiátricos, inclusive os transtornos alimentares. Certo. Então, a obesidade ela é uma doença por si só, mas que os transtornos psiquiátricos e os transtornos alimentares estão mais prevalentes nessa população do que na população em geral. Sim. Quando a gente não tem a nossa saúde mental equilibrada, então, pelo que eu estou entendendo, ele vai se refletir exatamente no nosso modo de vida e, consequentemente, lá na nossa alimentação. E eu queria que você falasse um pouquinho mais quais são as causas mais comuns desses transtornos alimentares relacionados exatamente a problemas psicológicos, por exemplo. Então, quando a gente fala de um transtorno alimentar de uma maneira em geral, a gente tem que entender que são indivíduos que eles têm uma relação patológica com a comida. Sim. Então, eles têm um pensamento constante, 24 horas, seja em relação ao que vai comer, a consequência daquilo, ou até mesmo em relação à imagem corporal. Então, a gente tem alguns principais transtornos. 3 deles que são os que a gente fala mais. A gente tem a bulimia, a anorexia e o transtorno da compulsão alimentar periódica. Como a gente estava falando da obesidade, o transtorno da compulsão alimentar periódica é extremamente comum na obesidade, gira-se em torno de 60%, por exemplo, nos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Sim. E cada um tem os seus critérios. Eles têm em voga essa mesma questão da preocupação excessiva, de uma relação quase obsessiva com a comida, mas eles têm características diferentes entre eles também. Sim. E na verdade, você colocou aí 2 situações para mim muito interessantes, né? As pessoas que, por problemas psicológicos, que
ou comem muito ou não comem nada, que é onde vai entrar a pessoa com anorexia, né? Então, passa por essa situação. É muito comum a gente ver, conversando com as pessoas, se eu estou ansiosa, eu vou comer. Se eu estou feliz também, vou comer. Então, ou seja, é preciso estar atento a esses sinais no nosso dia a dia também a respeito dessa situação, para se tornar algo que possa dar um prejuízo muito maior para nós, né? Isso, então a gente tem as pessoas que têm o que a gente chama de um comer transtornado, que não chega a ser exatamente um transtorno psiquiátrico, mas que pode gerar um certo prejuízo para o paciente. Então é esse perfil que você está falando. Então normalmente um paciente mais ansioso ou às vezes uma depressão mais atípica, ele acaba tendo a alimentação ali como uma fonte de conforto, porque é algo rápido, né? Acontece que o conforto ele é muito transitório e o paciente acaba recorrendo sempre à comida porque não está tratando a causa do problema. Então, na questão da anorexia, é mais a imagem corporal com uma restrição muito importante da alimentação, a chegar a níveis de IMC muito baixo. É uma doença mais grave que a gente tem dentro dos transtornos alimentares. Certo. Então, é importante, é por isso talvez que a gente entenda que muitas pessoas fazem dietas, funcionam por um curto período, daqui a pouco novamente não, porque ela não está tratando a causa que está levando a ela aquele problema, ela está tratando um problema em si. Talvez seja mais isso, né? Eu recebo assim no dia a dia, né, a gente trabalha numa clínica dos pacientes bariátricos, muitos pacientes que nunca passaram por uma avaliação psicológica e nem psiquiátrica. Então o foco do tratamento deles fica ali somente na dieta e no exercício físico. E aí eles ficam naquele efeito sanfona. Sim. Seja porque faz uma dieta também muito restrita, que é difícil de você manter por um longo período, e ela inclusive é gatilho para compulsão. Sim. Porque quando você para de restringir, você acaba comendo em excesso. Ou seja, e não é algo simples de ser modificado para a pessoa, porque às vezes ela traz isso ao longo da sua história e aí você tem que fazer essa mudança de comportamento e mudança psicologicamente mesmo. Precisa exatamente desse profissional que possa dar esse suporte, né? Quando a gente fala de a relação com a comida, desde o ventre, né? Então, são hábitos que são muito enraizados. Mas os transtornos, eles começam a aparecer ali, adolescência, adulto jovem, já começa a mostrar uma intensidade maior e começa a ter um prejuízo. Então, a gente precisa ali abordar quando isso está gerando um sofrimento e uma alteração na saúde mental ou na saúde física do paciente. Certo. E como é que é feito o diagnóstico? Ou seja, o paciente chega até você, a pessoa chega até você, para você identificar que ela já está passando por realmente um transtorno propriamente dito, se é algo inicial, em que estágio está essa situação toda, de que forma você consegue ter esse diagnóstico preciso? Dentro desses 3 transtornos, o que é mais fácil procurar ajuda é a compulsão, porque ela tem um prejuízo com a obesidade, incomoda bastante. Então, ela tem uma depressão, uma ansiedade relacionada e tem vontade de perder esse peso. Então, ela procura ajuda. Aí, a anorexia e a bulimia já é mais, não tem um insight que a gente chama, uma noção da doença. E tem muito medo de tratar porque tem medo de ganhar peso com o tratamento. Quando vem até a gente faz uma entrevista clínica, muitas vezes com a ajuda de um familiar para poder reconhecer os sintomas que às vezes o paciente não reconhece. Então é preciso desse auxílio ali da família também no momento da avaliação. É uma avaliação clínica, a gente não tem exames além do próprio profissional ali do psiquiatra fazendo essa avaliação. Vocês também fazem o acompanhamento inverso, por exemplo, a pessoa que ela tem problema metabólico e consequentemente ela tem facilidade de ganhar peso e aí ao ganhar peso ela apresentar problemas psicológicos por causa disso. Você falou logo na nossa conversa aqui por questão também de estética, às vezes a pessoa se sente com a baixa estima, então, ou seja, também ela procura esse acompanhamento para poder suportar esse processo também de recuperação da parte metabólica dela, né? Isso, a gente fala muito que é uma retroalimentação, né, em relação à obesidade e à depressão e à ansiedade, por exemplo. Porque a gente sabe que a obesidade faz com que o paciente acabe recorrendo, às vezes, ali ao isolamento como uma fonte de se sentir mais protegido, mais seguro. Esse isolamento faz com que o paciente fique deprimido, aí o paciente acaba consumindo comida em excesso, ficando mais sedentário, por exemplo, e aí vai ficando nesse ciclo. Então, muitas vezes ele procura a gente já com um quadro de depressão
ou uma ansiedade que já vem gerando ali um prejuízo importante na rotina dele. Você disse aí no diagnóstico, faz mais clinicamente, né, para poder ter um diagnóstico preciso e da forma como está. Constatado aí que a pessoa tem algum tipo de transtorno, quais são os primeiros passos? Claro que cada paciente de forma individual tem um método de tratamento, uma forma de tratamento, mas de maneira geral, quais são os primeiros passos que é dado por essa pessoa e por vocês como profissionais no acompanhamento desse paciente, no sentido de restabelecer a ele essa saúde, tanto psicológica como também física? É um complexo que a gente precisa tratar. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. O psiquiatra sozinho, ele não vai conseguir atuar em todas as esferas que o paciente precisa. Então, no caso dos transtornos alimentares, a gente conta com a ajuda do nutricionista, do endocrinologista, do psicólogo. Esses 3 principais auxiliam a gente. Sim. Então, a gente identificado que esse paciente tem um transtorno que traz um sofrimento e um prejuízo no dia a dia, a gente tem medicações específicas dentro da psiquiatria para tratar, seja uma medicação antidepressiva que vai tratar ali a depressão, a ansiedade, né? Sim. Seja uma medicação para controlar um pouco a impulsividade, porque muitas vezes eles têm essa impulsividade. Então, a gente vai de acordo com cada indivíduo, Sim. né? Ou seja, e isso passa muito até pelo que você falou, de também conhecer um pouquinho do ambiente que essa pessoa vive, a família, porque ela vai ter que mudar o seu estilo de vida também, porque senão não adianta ela apenas fazer aquilo que vocês trazem lá dentro da clínica, e se ela não tem isso lá no seu dia a dia, não muda o seu entorno, que isso também precisa ser alterado, né? Sim. É muito importante a gente saber que o transtorno em si, ele não é só um componente genético. Ele não é só um componente biológico, ele tem uma influência do ambiente muito grande. Então, esses pacientes desenvolvendo o transtorno, ele já vem de algum comprometimento ali na família, na convivência, já relacionado à comida. Sim. Então, se a gente não trata isso, a gente não consegue somente com a medicação resolver todas as questões do paciente. Então, conversar com a família é extremamente importante. Entender o que o paciente traz para a gente, como o que acontece dentro. Tem alguém da família também que tem o mesmo transtorno, então é muito Sim. comum a gente ter casos de obesidade na família mesmo, ou casos de transtorno alimentar como a bulimia também é muito importante. Como é esse comportamento à mesa, se é uma pessoa que recebe muita crítica. Então a gente tem muitos pacientes, por exemplo, que acabam comendo escondidos, que têm vergonha, que vão comer de madrugada, porque eles têm uma crítica muito importante, né? Sim. Então, isso tem que ser abordado, senão o paciente não consegue evoluir no tratamento. Você já deu alguns toques aí, mas de forma individual, o que a gente pode falar em termos de métodos preventivos para evitar chegar numa situação mais crítica, como essas que você descreveu aqui com a gente, no nosso dia a dia, no nosso modo de ser? Existe alguma forma da gente preventivamente evitar uma situação mais grave? Envolve muitas questões, porque envolve também o ambiente. O que eu sempre tento passar para os meus pacientes, que hoje em dia a gente está com muita dificuldade de buscar o equilíbrio. Sim. Então, a gente tem muito acesso à informação, seja para o lado mais saudável, às vezes um saudável até mesmo em excesso, ou seja, para um outro lado também de facilidades como o iFood, né, de acesso à comida ali com mais facilidade. A gente precisa buscar uma relação de bem-estar. Então, é uma mudança do estilo de vida. Se a gente se relacionar com a comida como uma fonte que está ali para nutrir a gente, como uma fonte que está ali de lazer em alguns momentos, e evitar os excessos tanto para um lado quanto para o outro, não tem como dar muito errado. Acontece que esse equilíbrio parece fácil, né? E a disciplina é sempre difícil de ser adotada, mesmo a partir do momento que tem um diagnóstico e que vocês tragam lá um planejamento para essa pessoa, se adequar a uma disciplina também dá trabalho, né? A disciplina dá trabalho em todos os setores, mas quando a gente fala na prevenção, a gente fala também na relação do ambiente familiar. Então, a gente fala em como que a família trata a comida. Então, a gente tem desde aqueles que são mais antigos, que falam que precisa comer, você está comendo pouco, né? E desde aqueles que restringem, né, em excesso. Então, a questão é conseguir saber equilibrar isso e entender que cada um tem seu biotipo também. Sim. Então, tem pacientes que já têm a obesidade, por exemplo, é uma questão genética. Então, a gente tem pacientes já desde a infância
com a obesidade. Então, saber lidar com isso de uma maneira que não faça com que o paciente se sinta repreendido. Sim. Né? Sim. Então, que ele se sinta acolhido, exatamente, porque senão ele vai esconder o problema. Sim, esse não é o objetivo. Na verdade, quanto mais claro for o problema, mais fácil ele ser enfrentado também, né? Então, tanto por quem está à sua volta, como para quem está passando por aquele problema. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Nós estamos falando hoje de transtornos alimentares, né, de certa forma, ligados a fatores psicológicos também, por que não? Então a gente está tratando sobre esse assunto aqui no nosso programa. Se você está nos acompanhando pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque os seus amigos, ajude a divulgar aqui a nossa programação. De repente tem alguém que você conheça que precisa ter essas informações que nós estamos trazendo. Essa é a oportunidade. Compartilhe com essa pessoa o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar também aí na nossa plataforma digital. E pode se inscrever também que você tem acesso a outros programas. Se você perdeu alguma parte aqui do programa, não se preocupe, vai ficar esse também à sua disposição. Nós estamos falando com a doutora Carolina Alves Paredes, ela que é psiquiatra geral, né, da clínica Invicto aqui da cidade de Dourados, está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre isso, né, e dizer que tem sim formas de você tratar sem dúvida nenhuma com qualidade, voltar a ter qualidade de vida. E como a terapia cognitivo-comportamental também pode ser utilizada no tratamento aí desses transtornos alimentares. Então, como eu falei, se a gente abordar somente pelo lado biológico, não vai ser muito efetivo. Então, a gente conta com a ajuda dos psicólogos. E o padrão ouro ali que a gente indica mais é a terapia cognitivo-comportamental. É baseado nas crenças dos pacientes. Esse paciente muitas vezes tem as crenças que a gente chama que são formas de pensamento distorcidas, seja da imagem corporal dele, ou seja, de um pensamento obsessivo relacionado à comida ou à necessidade de atingir um corpo muitas vezes inatingível. Sim. Chega a ser muitas vezes até delirante. Então, a terapia ali feita semanalmente, levando todo o contexto, inclusive o contexto familiar também, pode ser abordado de uma maneira ali que o paciente consiga aos pouquinhos enxergar as coisas como elas realmente são. Sim. Isso. E a gente, quando falava há um tempo atrás, até nessa questão de cultural e questão de comportamento mesmo, falava, você precisa passar por uma terapia, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa procurar um psicólogo. Muitos preconceitos em relação a isso, porque as pessoas têm sempre medo exatamente desse julgamento. Isso ainda hoje é um tabu, é algo que você ainda percebe que as pessoas têm essa dificuldade de procurar esse profissional por essas razões? Isso, graças a Deus, tem melhorado bastante. Mas a gente ainda encontra principalmente um receio sempre da psiquiatria associada a quadros muito graves, associadas à loucura com perda da realidade, e hoje em dia a gente sabe que esses são os casos mais graves, eles existem, mas infelizmente está cada vez maior os transtornos de ansiedade, os transtornos alimentares então aumentaram aí bastante, e a gente pode contar com esse auxílio. É importante saber que o profissional está ali, que ele não está ali só para medicar em excesso. Sim. Eles me trazem muito um medo de tomar uma medicação e ficar dependente ou ficar sedado. Então a intenção não é essa, o paciente vai tomar medicação e ele ficar mais produtivo até, porque do jeito que está, ele não está conseguindo ter a sua rotina adequada. Então é restabelecer a rotina com o uso da medicação e as outras terapias associadas, né? Sim. Você falou desse crescimento, né, de pessoas dentro desses quadros que foram apresentados, nós estamos falando aqui ao longo do programa. Nós tivemos um período recente que talvez tenha contribuído muito para isso, não sei se você concorda, dentro desse período de pandemia, muitas pessoas acabaram ficando dentro de isolamentos, evitou muitas coisas. E geralmente, se você está em casa por mais tempo, o acesso à alimentação acaba aumentando. Isso realmente contribuiu para que a gente pudesse ter, de repente, esse aumento significativo de pessoas que desenvolveram transtornos alimentares em função desse período de pandemia, de isolamento que nós vivemos? Sim. Todos os transtornos psiquiátricos de uma maneira em geral, né? A ansiedade, a depressão, o uso abusivo de álcool e a questão da compulsão alimentar também, porque é muito importante, o paciente traz muito isso. Quando eu estou mais ocupada, quando eu estou mais ativa, quando eu sinto que estou produzindo, eu tendo a comer menos. Sim. Tanto é que os períodos de maior compulsão são ao final do dia, quando o paciente sente que está mais entediado, ele fala que está inquieto, que ele sente
uma ansiedade ali que alivia quando ele começa a comer. Então, com certeza contribuiu sim. Os pais, né, ou seja, as famílias, principalmente falando com menores de idade, quais são os sinais que nós precisamos estar atentos, né? Porque às vezes, você disse agora há pouco, questões culturais, meu filho está comendo bastante, olha, agora ele está saudável, está comendo muito. Mas qual que é a linha que divide aquilo que é realmente algo positivo daquilo que pode se transformar em transtorno? Com nós como pais, como membros da família, o que a gente precisa estar atento? Então, dentro desses 3 transtornos, a gente tem sinais às vezes distintos. Então, por exemplo, na anorexia, você começa a perceber uma perda de peso muito importante. O paciente começa a jogar comida fora, por exemplo, começa a fazer atividade física de uma maneira exaustiva, começa a se pesar em excesso. No caso da bulimia, o paciente muitas vezes é comum você ver que ele acaba de comer, infelizmente já vai direto para o banheiro, né, porque é um transtorno que está relacionado à indução de vômitos, uso de laxantes, como uma compensação do ganho de peso, né, com medo do ganho de peso. No caso da compulsão, você enxerga o paciente comendo de uma maneira muito rápida, uma quantidade muito maior do que o restante que está na mesa, ou como eu já falei também, comendo escondido. Sim. Então ele acaba criando essas situações ali que, se a família estiver bem atenta, dá para observar sim. A gente tem aí, quando a gente fala dos 7 pecados capitais, quando a gente fala da gula, né? A gula é um transtorno, porque a gente observa assim, eu já me deparei com situações de estar com pessoas que ela serve, come, vai lá, serve novamente e não dá conta, inclusive, daquilo que traz no prato, mas serviu, ali está. Isso já é um sinal de que essa pessoa tem esse transtorno alimentar? Ele tem que vir junto com algumas alterações. Então, é uma grande quantidade que a gente realmente não define, esse é um problema, porque isso depende do tipo de cada um. Né? Mas num curto espaço de tempo que a gente define, mais ou menos umas 2 horas. Só que ela é associada com uma sensação de mal-estar, de estufamento. O paciente só para de comer quando tem essa sensação, uma sensação, um sentimento de culpa importante ali associado, vergonha. Sim. Então, tudo isso tem que estar junto. E tem que acontecer pelo menos uma vez por semana. Sim. Então, às vezes, se você vai numa churrascaria, num rodízio, uma vez ou outra e sai com essa sensação de estufamento, tudo bem, você exagerou aquele dia. Sim. Só que você não tem aquela sensação de falta de controle na sua rotina, no seu dia a dia. Entendi. E aí é importante também, você falou do acompanhamento que vocês fazem, e é importante que as pessoas tenham da equipe multidisciplinar. Porque existem casos de pessoas, por exemplo, no sentido contrário, de comerem muito pouco, mas é por características. E aí essa equipe multidisciplinar vai conseguir, através de outros exames, identificar se realmente aquilo nutricionalmente está sendo suficiente para essa pessoa, ou ela está realmente caminhando por algo que não seja o adequado. Né? Então essa equipe multidisciplinar também vai traçar esses detalhes dentro de cada indivíduo, né? Sim, tanto para poder avaliar dentro ali da rotina alimentar do paciente o que está patológico, porque isso é mais difícil dentro da psiquiatria, porque é muita coisa para abordar. Então ela traça uma rotina alimentar e vê o que está em excesso, ver o que está faltando. No caso da anorexia é extremamente importante, porque falta nutrientes, eles deixam de comer muitos nutrientes e tem que ter muito jogo de cintura para ir reintroduzindo esses nutrientes, sem que o paciente tenha medo de comer para engordar. E no caso da compulsão, de não retirar por completo também, né? Então tem pacientes às vezes que ficam muito tempo sem comer, dentro da compulsão mesmo. E aí no final do dia come em excesso. Então tentar equilibrar isso para poder ter uma sensação de saciedade, né? Que às vezes esses pacientes têm dificuldade de reconhecer. Aí o profissional da nutrição consegue fazer isso muito bem. Isso vai depender de indivíduo para indivíduo, esse tempo de acompanhamento, alguns a curto, médio e outros até longo prazo, né? Sim. Esse é um grande problema do transtorno alimentar, eles são tratamentos a longo prazo. Então, como você falou lá no início, a gente está falando de hábitos, e hábitos eles são enraizados. Então, a gente precisa de um tratamento prolongado. Isso não quer dizer que vai ser sempre numa intensidade que nem no começo do tratamento. Mas a gente tem etapas, então, uma crise, o período mais intenso, né, ali de diminuir um pouquinho essas consequências. Depois a gente tem o período de manutenção,
e depois para prevenir que isso aconteça novamente. Sim. Só que nem sempre é linear, né? Então, às vezes... E aí o primeiro passo, talvez, para quem vai precisar ir buscar esse acompanhamento é a aceitação, né? Ele precisa aceitar que ele tem algo que precisa ser tratado, porque às vezes a gente não quer aceitar que aquilo é um problema, né? A gente acha que não, que faz parte do nosso dia a dia. Essa aceitação é o primeiro passo para quem quer mudar esse hábito de vida e buscar uma vida saudável, né? A gente consegue visualizar essa aceitação maior nos pacientes com obesidade, na compulsão alimentar. Agora, na anorexia e na bulimia é quase delirante, então é muito difícil. Quando eu falo delirante é que foge, é inflexível. Sim. Eles são muito rígidos, a personalidade deles é de uma rigidez muito importante. Então, quem acaba levando é o familiar. Sim. E às vezes eles aceitam ser levados pelas comorbidades, por uma ansiedade, por uma depressão. Aí a gente vai por esse lado. Aí a gente acaba atuando no transtorno alimentar pelas consequências. Sim. Então tem que ter que saber lidar com cada perfil com cada ali. perfil. Com toda certeza é muito complicado. Mas é possível, sim, mudar tudo esse paradigma, ou seja, reprogramar essa pessoa de certa forma para que ela possa ter essa vida saudável. E essa é a mensagem que tem que ficar. Tudo é possível ser modificado quando tem o acompanhamento adequado e quando a pessoa também tem essa disponibilidade, né? O que tem que ter em mente é que a gente está ali para aliviar um sofrimento. Sim. Então, essas pessoas, elas convivem com o sofrimento 24 horas, porque a comida está sempre ali. E isso é muito angustiante. Se a gente conseguir fazer com que ela sinta menos essa angústia, que ela consiga ter momentos de lazer em que está envolvida a comida, que não precise se isolar, aquilo ali já vai ser uma melhora da qualidade dela de vida muito importante. Então, sempre acaba tendo um ganho importante ali e evita também um prejuízo a longo prazo. A longo prazo. Né? Com toda certeza. Como eu disse, o tempo seria curto para que a gente pudesse abordar todos os temas. Tinham vários assuntos que a gente poderia abordar, mas estamos chegando ao final aqui do nosso programa. A doutora Carolina Alves Paredes, né, está ali na Clínica Invicto, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, se você tem algo aqui que te chamou a atenção, que você gostaria de ter um diagnóstico, de saber um pouco mais sobre isso, basta procurá-la então lá na Clínica Invicto. Ela está lá à disposição com toda a equipe multidisciplinar para lhe atender. Doutora, quero lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, tá? Volte sempre ao nosso programa Saúde e Bem-Estar. Obrigada a vocês pela oportunidade, é sempre muito importante falar sobre o assunto. E tá certo, e você também pode, claro, compartilhar esse nosso conteúdo, se você gostou daquilo que a gente abordou ao longo do programa, através dos nossos canais no YouTube e também no Facebook. Você pode também, claro, sem dúvida nenhuma, sugerir temas para que a gente possa trazer aqui especialistas para falar sobre o assunto. Basta deixar aí nos nossos comentários a respeito daquilo que você gostaria de ter informações. O nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima semana nós estaremos de volta aqui na Rádio Grande FM, 43 anos, com você, onde você estiver.